Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Muito grato ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Aleluia! E sabemos nós que nós não saímos das nossas casas para encontros, para rever, embora seja bom rever alguns irmãos, mas não saímos também para ver quem prega, quem louva, quem adora, mas saímos das nossas casas para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aquele que é, aquele que era, sobre todas as coisas. E o nome dele é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, no nome de Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, e o versículo é o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, e o versículo é o primeiro, amém? Diz assim a epígrafe do texto: Josias abole a idolatria. Versículo 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de esculturas e de fundição, e derrubaram perante ele os altares de Balins, e cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição os quebrou, e reduziu-os a pó, e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e Jerusalém. Versículo 6. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Versículo 8. E no ano 18º do seu reinado, havia já purificado a terra e a casa, e enviou Safã, filho de Zedalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Hilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham escolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. Versículo 14. E tinha eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor. Hilquias, o sumo sacerdote, achou o livro da lei dada pelas mãos de Moisés, e
Hilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã, e você pode se assentar, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o Senhor, Ele me deu um tema, e eu quero compartilhar esse tema com a igreja do Senhor. E que tema é esse? O tema é: a chamada exige os seus posicionamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E a história de Josias antecede 4 reis. E quem são esses 4 reis? Esses 4 reis são Acais, Ezequias, Manassés e Amon. Todos estes reis de Jerusalém. Acais, ele reina 16 anos em Jerusalém. E o texto continua a nos dizer que ele não faz o que era reto diante dos olhos do Senhor. Acais foi responsável pela adoração à imagem de Baalins, fez queima de incenso e também queimou seus filhos como oferta de adoração a deuses estranhos. Se não fosse já o bastante, segundo Crônicas capítulo 28, versículo 24, nos informa que Acais junta os utensílios da casa do Senhor e os quebra, e ainda fecha as portas do templo da casa do Senhor. E Acais não teve um bom término. O próximo rei nós conhecemos por nome de Ezequias. Ezequias reina durante 29 anos em Jerusalém. E o texto nos informa que Ezequias faz o que era reto diante dos olhos do Senhor. No primeiro ano do seu reinado, o texto nos informa que ele ordena que seja aberto as portas da casa do Senhor e as restauras. Começaram a reparar os utensílios do Senhor que foram destruídos pelo rei Acais. Ezequias estabelece o retorno dos cultos ao Senhor. Ezequias torna-se vitorioso diante das adversidades e contra os inimigos, e foi próspero em tudo. Em meio a tudo isso, foi achado um coração soberbo e exaltado dentro do peito do rei Ezequias. Sabemos nós também que a lepra o pegou, e o Senhor o permitiu para saber o que de fato havia no coração de Ezequias: a glória terrena ou a glória celestial. Muitas das vezes o Senhor fará com a nossa vida da mesma forma que fez com Ezequias. Muitas das vezes nós seremos abençoados por carros, por casas, por trabalhos maravilhosos, por tudo que há de bom sobre esta terra. Mas haverá um tempo também que, se for da vontade do Senhor, se for da vontade de Jesus, Ele provará no nosso coração, para que nós possamos entender, não para que Ele possa entender, porque o Senhor sabe de todas as coisas, mas para que nós possamos entender aonde os nossos corações está firmado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor continua nos dizendo que Manassés agora é levantado como rei. Ele reina durante 55 anos em Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz que Manassés faz o que é mal diante dos olhos do Senhor. Manassés torna a edificar os altares de Baal, que um dia Ezequias havia derrubado. Manassés edifica até mesmo altares dentro da casa do Senhor, queimou também seus filhos no fogo, se envolveu com adivinhações e feitiçaria. O texto nos diz: Manassés fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Manassés agora induz a Israel, a todo o povo de Israel, induz a Judá também, e também
instrumento de Deus. O texto também diz que agora ele ora ao Senhor, e o Senhor ouve a sua súplica. Manassés retira todas as abominações da casa do Senhor, e dormiu Manassés com seus pais. O próximo rei a reinar vem se chamar Amon. Amon reina durante 2 anos. E o texto diz: e fez Amon o que era mal aos olhos do Senhor, e levantou os altares a deuses estranhos, e não se humilhou diante do Senhor como seu pai Manassés, até que seus servos conspiraram contra ele e o mataram. E morreu Manassés. Agora levanta-se Josias, louvado seja o nome do Senhor. E o texto vem dizer que Josias faz aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E nós poderíamos até mesmo perguntar: por que não aprove o Senhor livrar Israel da mão de Acais, Ezequias, Amon e os demais reis que vieram? Por que nos perguntamos isso? Se nós vamos perguntar isso para o Senhor, e nós vamos entender que Josias está sendo escondido pelo Senhor. E deixa eu te falar uma coisa: muitas das vezes nós nos perguntamos por que disso, Senhor, por que daquilo e por que daquilo outro. E muitas das vezes o Senhor está falando ao nosso coração, irmão Jorge, é que o Senhor está nos escondendo debaixo de suas asas, porque o Senhor está nos preparando para quê? Para fazermos mais forte, para colocarmos adiante de batalhas que virão. E para essas batalhas que virão e chegarão sobre a nossa vida, nós precisamos ter um posicionamento melhor do que outrora. E por isso o Senhor, Deus, esconde Josias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E da mesma forma que o Senhor esconde, Ele decide o dia e a hora em que Ele deseja por revelar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero te dizer: Jesus está te escondendo. Jesus está te escondendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acalme o seu coração, porque chegará o tempo que o Senhor cumprirá a promessa dele sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não esquecemos do título da aplicação da palavra que o Senhor deu ao meu coração. É que o posicionamento, que a chamada de Deus exige posicionamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer que Josias reina agora. Ele assume o trono de reinado de Jerusalém, e ele tem apenas somente 8 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diante daquela situação, Josias enxerga que passa Acais, passa também Ezequias, passa também Manassés e passa também Amon. Ele entende que o seu reinado não poderia ser do mesmo jeito e da mesma forma. Então esse Josias entende que o seu chamado, ele precisava se posicionar diante daquilo, porque senão o seu fim seria mau. E Jesus já está falando ao meu coração. Jesus, ele não deseja que nós andamos de qualquer jeito na sua presença. Jesus, ele não deseja que nós nos comportamos de qualquer jeito diante da sua maravilhosa presença. Jesus tem o melhor para nossas vidas, mas muitas das vezes este melhor não será o melhor caminho. Não tente pegar atalhos, não tente tomar decisões imediatas diante das adversidades. A palavra do Senhor vai dizer que Josias entende que ele tinha um problema
vida, sobre as suas mãos, desculpa. Josias entende que ele tinha um reinado que estava conturbado, e não somente o reinado, mas como já foi dito aqui, as vidas das pessoas que estavam, que participavam daquele reinado, viviam de qualquer jeito, de qualquer forma. Por quê? Porque os governantes não tinham assumido a sua real posição. E eu não estou falando de pastor e de pastora aqui não. Eu estou falando que muitas das vezes, o Senhor está falando que muitas das vezes, nós que temos um governo da nossa casa, que temos o governo da nossa família, que temos o governo até mesmo dentro da casa do Senhor, nós não nos posicionamos conforme o querer e a vontade de Deus. E Josias, ele entende esse problema, ele entende essa situação. Só o que é maravilhoso é que Josias agora, o texto vai dizer que Josias ele busca a presença do Senhor, como também buscara seu pai Davi. E o texto diz que ele não se dobra, que ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu imagino assim agora, Josias ele começa a estabelecer o ministério da oração. Também começa agora a estabelecer, a reavivar no coração dos irmãos que ali faziam parte daquele governo, o querer de buscar ao Senhor em oração. Eu imagino Josias dizendo agora, é tempo de orarmos sem vontade, é tempo de buscarmos também sem vontade, é tempo de lermos a maravilhosa palavra do Senhor sem vontade, porque virão dias difíceis sobre a terra e sobre as nossas vidas, que nós não conseguiremos refúgio em outros lugares, mas somente na presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus te chamou para ser sal e luz nesse mundo. Não foi de qualquer jeito que Jesus te chamou, não foi de qualquer maneira que o Senhor te chamou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Josias estava em busca do avivamento. E o que é o avivamento? O avivamento é o desejo e o amor pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu entendo que Jesus, ele desejava marcar a vida de Josias, assim como também o Senhor deseja marcar a nossa vida. E deixa eu te falar que o que marcas são essas que Jesus ele deseja dar sobre as suas vidas. A primeira marca que Jesus deseja dar sobre a minha e sobre a tua vida, e se encontra em nossos joelhos. A primeira marca que Jesus deseja dar sobre a nossa vida se encontra sobre os nossos joelhos. A segunda marca que Jesus deseja dar sobre a nossa vida se encontra sobre os nossos ombros, porque o ombro fala de ministério. E eu quero te dizer uma coisa, para quem tem chamada ministerial, se quer subir, se quer ser alguma coisa dentro da casa do Senhor, você precisa começar de joelhos. E era isso que Josias estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 34, diz assim: reforma é diferente de restauração. Restauração é a conservação das raízes iniciais. Agora, reforma envolve ação, aprimoramento e melhoria. E isto aplica para a nossa conduta cristã. A palavra do Senhor nos diz que naquele tempo Josias formou um pacto com o povo. E alguns temas são arrependimento e em busca da renovação espiritual e obediência à palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E qual que são os nossos problemas a nossa geração tem este problema. Infelizmente nós somos uma geração que nós não gostamos de leitura bíblica. Infelizmente nós somos uma geração que nós não gostamos de orar. Infelizmente nós somos uma geração que nós não gostamos de jejuar. Preferimos outras coisas do que a
Senhor. E Jesus, Ele deseja o melhor para a minha vida e para a tua vida e para a tua casa. E não é de qualquer jeito que o Senhor deseja nos encontrarmos. E é por isso que nós devemos nos posicionar com posicionamentos diferentes diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Posicionamento de Josias após assumir o reinado. Primeiro, fez o que era reto diante do Senhor. Segundo, andou no caminho de Davi seu pai. Terceiro, buscou a presença do Senhor. Quarto, começou a purificação em toda Jerusalém. Derrubou os altares. Louvado seja o nome do Senhor. As purificações de Josias foram dentro de Jerusalém e em Judá. E o texto diz também que essa purificação também continua em Manassés, continua também em Efraim, continua em Simeão, continua em Naftali. Sabe o que o texto está querendo dizer? Josias estava querendo dizer: aquele que eu sou em Jerusalém, eu também sou em Judá. Aquele que eu sou em Judá, eu também sou em Manassés. Aquele que eu sou em Manassés, eu sou também em Efraim. E quem eu sou em Efraim, eu também sou em Simeão e em Naftali. E o que Jesus está querendo? Qual que é o problema dessa geração? Dos dias de hoje é que nós somos uma casa dentro da casa do Senhor. Quando nos encontramos dentro das nossas casas, nós somos de uma forma diferente. E quando nós chegamos no trabalho, nós somos também de outra forma. E quando nós chegamos na rua, nós também estamos em outra forma. Que qualidade é essa de vida? Jesus nessa noite deseja te enraizar da sua palavra. Jesus deseja te enraizar no ministério. Jesus deseja te levar a lugares mais profundos. E não é de qualquer jeito, e não é de qualquer maneira, na cidade do Senhor, que o Senhor deseja nos encontrar. Vemos um homem aqui, não um homem, mas uma criança, assumir o reinado e se posicionar diante da dificuldade. Por muito tempo nós ficamos esperando, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou a hora. Então quando chegar o tempo e a hora, eu vou me posicionar, eu vou ser diferente. Você está esperando o quê? Nós estamos esperando o quê? Aleluia. Jesus, quando vir dos altos céus nos arrebatar e encontrar a sua igreja amada, Ele nos deseja nos encontrar diferentes. Não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado à força. E muitas das vezes nós travamos batalha com quem está do nosso lado. Como já foi dito aqui, as maiores batalhas não são travadas do lado de fora, as maiores batalhas são travadas pelo lado de dentro. Então o pior problema que você tem se encontra aqui, dentro do teu coração. Aleluia. Josias não era alguém em Jerusalém e outra pessoa em Judá. A mesma pessoa que Josias era em Jerusalém, ele também era em Naftali. Jesus não quer que nós tenhamos uma qualidade de vida diante do Senhor Jesus. E perceba que Josias não vai olhar para os traumas causados pelo seu pai. Josias não vai olhar para os traumas causados pelos seus avós. Josias vai olhar para os estatutos e comportamentos de seu pai Davi, homem segundo o coração de Deus. Se fosse uma atualização dos dias de hoje, Josias não iria olhar para Davi, homem segundo o coração de Deus no Antigo Testamento, mas ia olhar para os estatutos e os comportamentos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite o Senhor está nos falando da seguinte forma: o Senhor, Ele não deseja com que nós andemos com as nossas vidas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Entendemos e olhamos para a responsabilidade que tem sobre as nossas mãos, que tem sobre os nossos ombros. E há lugares que a oração
uma igreja com o coração limpo, com o coração lavado, com o coração voltado à obra do Senhor. E a primeira obra que Jesus nos entrega sobre a nossa vida é a obra da família, é a obra das nossas casas, é a obra dos nossos lares. Jesus está nos chamando no particular nessa noite, para que possamos entender o preço da chamada, que o ministério não começa aqui, mas começa dentro da nossa casa. As responsabilidades não começam aqui, mas começam dentro dos nossos lares. Não sejamos o melhor fora das nossas casas, não sejamos os melhores fora das nossas casas. E eu não estou jogando indiretinho aqui para ninguém, não. Temos falhas, temos erros, sim, mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E se porventura o seu esposo, ou a sua esposa, o seu filho, ou a sua filha, ou alguém da sua parentela errar, não vai chegar e apontar, não. Porque a graça te alcançou e me alcançou. A misericórdia chegou sobre a sua vida e chegou sobre a minha vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E haverá um dia, assim eu imagino, que Josias, ele entende que os seus dias serão passados, iriam passar, e o governo e o reinado que ele pegou, todo despedaçado, gente com a espiritualidade lá embaixo, ele entendia que o seu reinado precisava ser diferente, e após ele viria um outro reinado. E eu não estou falando do rei que viria sequentemente. Eu acredito que Josias, ele estava com os olhos fitos nos Salmos 24, versículo 7. Levantai as portas, porque as vossas cabeças levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Ou seja, o governo que está sobre a sua vida, o governo que está sobre as suas mãos, você precisa entregar para aquele que virá um dia buscar eu e você, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas precisa entregar melhor, no nome santo do Senhor Jesus. E eu aqui finalizo a palavra. Eu quero te convidar a se colocar de pé, no nome do Senhor Jesus. Entendemos que a chamada ela não é fácil, mas quem tem chamada tem, e precisa se posicionar conforme a sua chamada. E talvez você não esteja do jeito que o Senhor ele desejava que ele queria que você tivesse, mas o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, está nos convidando a orarmos. E nessa oração nós iremos orar para que o Senhor nos ajude a compreender a nossa chamada e o posicionamento a qual Ele deseja ter sobre a nossa vida. Amém? Oremos. Senhor Jesus,